Oiê! Olá, eu sou a Grazi e eu vim conversar com vocês provavelmente sobre a coisa mais legal e a coisa que eu tenho, acho que mais interessante na minha vida, que é o fato de eu morar na Europa. Eu não tenho nenhum roteiro pra isso, eu simplesmente vou abrir a câmera e vou falar, mas porque eu sei que muitas pessoas se interessam por esse assunto. E é um assunto que eu já falo há muito tempo já faz 3 anos e meio que eu moro aqui. Então, pra mim, é normal, é natural falar sobre esse processo que foi vir morar aqui e, enfim. Vai ser só pra te contar a minha história e aí, quem sabe você, não sei, vem pra cá também, vem morar aqui na Europa, viver o sonho europeu. Eu vou contar como uma historinha, eu sou bem boa contando historinhas, mas eu posso me perder um pouco, então me perdoem, tá? Antes de eu começar, eu preciso passar um gloss nessa minha boca, porque com certeza eu não vou aguentar falar sem gloss, calma. Acho que eu tenho um aqui. Pronto, consegui. Cara, eu sentei pra gravar, tava sol, e aí agora não tá mais sol, cara. Sério, cara, tava mó solzinho, por isso que eu sentei aqui, e aí não tá mais. Nossa, pronto, muito melhor, viu, ó. Nossa, a boca até desliza pra falar. Bom, como é uma história, tem que começar do começo, né? Não era uma vez uma jovem Graziella de 15 anos que queria muito aprender a falar inglês. Mas eu acho que naquela época isso se tornou uma coisa, uma meta minha, mas não necessariamente era um sonho, era uma meta só. E isso veio muito do meu pai, porque o meu pai sempre foi uma pessoa que queria muito aprender o inglês e ele falava muito do inglês pra mim, ele falava, e eu acho que isso acabou entrando tanto em mim que aí eu fiquei tipo, nossa, eu vou ter que aprender a falar inglês também, eu vou ter que saber falar essa parada aí. E aí se tornou um sonho, eu acho, quando foi mais ou menos, quando eu tinha 17 anos, quando eu fui procurar meu primeiro emprego. E aí, nessa loja que eu trabalhava, que era Zara na época, às vezes a gente tinha que falar com alguém que falava inglês. Eu sempre me frustrei, como eu sou muito comunicativa, eu sempre me frustrava quando eu queria falar inglês e eu não falava exatamente como era. E eu estudava nessa época meio que sozinha, porque eu tive inglês na escola, mas depois eu fiz cursos que não duraram nada, duraram tipo 2 meses, 6 meses no máximo, e aí eu desisti e falei, vou estudar sozinha. Então eu estudava basicamente com músicas. E aí au pair naquela época era a sensação, né? Todo mundo fazia au pair. E uma amiga minha da época foi fazer au pair. E isso ficou na minha cabeça. Eu não tinha certeza se eu queria fazer au pair ou não, eu ficava muito em dúvida, mas eu tinha certeza que eu queria sair do país pra aprender o inglês. Achei que isso era uma saída legal, né? Fazer isso, tipo, um intercâmbio pra aprender inglês. E aí eu comecei a pesquisar e percebi que a Irlanda era um lugar super legal pra vir e que era barato. Eu, obviamente, queria ir pra Califórnia, pra Los Angeles, pra Nova York, né, pra Londres, mas eu não tinha dinheiro. E aí eu tinha que fazer o que o dinheiro cabia, e aí a Irlanda era o que cabia no orçamento. No caso, eu não tinha dinheiro ainda, tipo, pra nada, tipo, nem pro começar o sonho, mas eu pensei, pelo menos a Irlanda eu consigo juntar um dinheiro que dê pra eu ir. Aí comecei a namorar. A namorar a Gabi, que hoje é minha esposa, e aí eu falei pra ela desse sonho, e ela ficou tipo, legal, muito legal, bacana. E eu assim pra ela, então, a gente tá namorando, né, então assim, vai se preparando aí que daqui a pouco eu vou embora. E ela, não, super entendi, super me apoiava, inclusive. Só que acabou vindo a pandemia, e aí depois da pandemia ela tava muito próxima de se formar na faculdade, e aí ela virou pra mim e falou, gata, o que você acha se você me esperar só mais um pouquinho, só mais um aninho, e aí eu vou me formar e eu vou com você pra Irlanda. E aí, sinceramente, valeria super a pena esperá-la, porque eu vinha sozinha, né, num outro país, era a minha primeira vez saindo do país, era a minha primeira vez morando sozinha, né, sem ser com os meus pais. Então a ideia de vir com ela foi muito bacana, então eu gostei que ela tava a fim de vir também. E aí a gente esperou esse um ano pra ela poder finalizar a faculdade e a gente poder vir. Eis que chegou a hora de ver o quê? Uma agência pra gente vir, porque tudo bem, é possível vir sozinha? É, mas eu e ela que não sabia nada sobre o país, era bem mais difícil. Então a gente decidiu ir pra uma agência que era o mais certo, o mais sensato a fazer. Aí a gente marcou uma reunião com a agência e a gente chegou na mulher e falou, então a gente quer ir pra Los Angeles, porque a gente tinha um amigo lá. E é claro que ele tinha falado pra gente que Los Angeles era tudo de bom e era incrível, e obviamente era um sonho. E aí a gente chegou na mulher dessa agência e falou, então a gente queria muito ir pra Los Angeles. E ela começou a falar tudo que era de Los Angeles, né? Tudo que a gente precisava saber, do valor, de como a gente iria. Ela perguntou quais eram as nossas condições e qual passaporte a gente tinha. E aí, nisso, a Gabriela falou, eu tenho um passaporte português. Porque eu não sei se vocês sabem dessa informação, mas todos os brasileiros ou qualquer pessoa que tem
passaporte europeu, ou seja, cidadania europeia, pode trabalhar na Europa, em qualquer país da Europa. Então, no caso, a Gabi é uma brasileira que tem uma cidadania portuguesa, porque a família dela é portuguesa, ela tirou o passaporte português, então ela tem o brasileiro e o português, e ela pode, com isso, trabalhar em qualquer país da Europa. Então, a gente poderia vir pra cá, pra qualquer país. A mulher virou pra ela e falou, então, é só você comprar uma passagem e começar a trabalhar lá. E a gente, tipo, que? A gente não sabia dessa informação até então. E a gente achou muito fácil. Ela fez a gente perceber o quão fácil seria e o quanto o custo ia diminuir caso uma de nós não precisasse pagar a escola. Porque se a gente fosse pra qualquer outro lugar, pra gente ficar legal, a gente teria que pagar a escola. E aí a gente pensou, cara, a gente não vai ter que pagar a escola, é menos uma pagando a escola, então a gente vai pra Europa. Aí eu comentei com a Gabi, olha, há um tempo atrás eu tinha visto a Irlanda, né? Eu tinha visto a Irlanda, na verdade, e Malta na Europa. Mas Malta, na época que eu pesquisei, você não podia ficar muito tempo em Malta. E aí eu falei isso pra ela, eu falei, eu não sei se Malta seria uma ideia super genial, mas eu sei que a Irlanda é um país onde seria muito legal a gente ir. E aí eu vou estudando, eu sei que não é tão caro e você vai trabalhando. E começamos a pesquisar sobre a Irlanda. A Gabi se apaixonou pela Irlanda, pela ideia de vir pra cá. Eu já tinha meio colocado isso na minha cabeça há muito tempo atrás, então pra mim ok. E viemos juntos pra Irlanda. No fim, fechamos com outra agência. Uma agência que, inclusive, a gente conhecia o cara, então pra gente foi melhor, porque ele era amigo da família da Gabi. E a gente veio com ele. Foi uma experiência super legal, tipo, vir com ele, sabendo que ele conhecia a Gabi. E a gente chegou aqui na Irlanda, pisamos a primeira vez aqui na Irlanda e foi o caos pra mim. Tipo, foi o caos. Vocês não estão entendendo como foi a minha adaptação. E aí vem a segunda parte da história, a parte onde eu de fato realizo o meu sonho, né? Porque a primeira parte era uma Graziela sonhadora, com a cabeça nas nuvens, querendo muito vir pra cá, aprender o inglês e viver a vida na Europa. A segunda fase é você de fato chegar aqui e viver a vida na Europa. Porque quando você tá na primeira fase, que é a fase que você tá idealizando, imaginando, sonhando como é a sua vida aqui, é tudo muito lúdico, é muito tudo o que você ouve das pessoas, ou o que você sabe sobre o país, ou o que você imagina que é morar sozinha, ou o que você imagina que é estar num país da Europa, por exemplo, que é o que você vê nos filmes, né, nas imagens. Não que tudo isso não exista, existe. Mas como é morar nesses países, né? Não viver como um turista. Como é chegar nesse país e morar nesse país que você tá indo, né? E aí foi isso, foi o meu choque do tipo, beleza, isso daqui não é mais um sonho, isso daqui é a realidade, agora você vai viver com isso. E aí eu lembro que o primeiro dia que a gente chegou aqui na Irlanda era um domingo, ou seja, a maioria das coisas estavam fechadas, não tinha muita gente na rua, porque era um domingo, e tava frio ainda. A gente chegou mais ou menos em abril, que aqui já seria uma primavera. Eu lembro que tava bem frio pra gente, assim, tipo, eu nem lembro quantos graus tava na época, mas acho que tava tipo uns 10, 12, tava bem frio. E aí a gente colocou um casaquinho e foi no mercado comprar coisa pra gente comer, porque a gente não tinha nada na casa, a gente simplesmente entrou na casa. E aí eu lembro que eu entrei no mercado e aí eu comecei a olhar as coisas, tipo, super, né, tipo, vamos ver aqui, mercado, eu sei fazer, eu fazia sempre no Brasil, tá de boa. E comecei a olhar as coisas e eu comecei a ver tudo escrito em inglês e marcas que eu nunca tinha visto na minha vida. E o mercado completamente diferente do que era no Brasil, né? Porque tem isso, quando você tá acostumado a uma coisa, você não imagina como você tá acostumado àquilo, até você ter que fazer aquilo de uma outra maneira. E isso significa até supermercado, porque no Brasil, eu sempre fazia o mercado no mesmo mercado. Então eu sabia exatamente onde estava o feijão, eu sabia exatamente onde estava o arroz, eu sabia exatamente onde estava o óleo, eu sabia tudo do mercado. Aqui eu não sabia nada, eu tinha que literalmente começar do zero, eu tinha que decorar todas as prateleiras do mercado. Só que mais do que isso, eu comecei a pensar, legal, agora eu vou ter que realmente falar inglês. Tipo, não tem outro jeito de se comunicar aqui a não ser o inglês. Não tem outro idioma escrito na porcaria da embalagem que não seja inglês. Então assim, agora eu vou ter que aprender inglês por bem ou por mal. E isso me atravessou de uma maneira tão forte, assim, tão forte, eu reparar e eu perceber e eu acho que eu realizar que de fato estava acontecendo, estourou a minha bolha. A bolha de, isso é um sonho, vai ser lindo, vou chegar lá e, cara, eu já sou adulta, tipo, tudo vai dar certo, o que pode dar errado? E chegar aqui e perceber que não, existem muitas coisas que você precisa se adaptar. Quando você muda de um ambiente que você está muito acostumado para um ambiente que você não conhece nem um pouco, você conhece zero daquele ambiente. Eu comecei a chorar. No meio do mercado, eu comecei a chorar. Tipo,
pavorosamente. Gabriela ficou assim pra mim, tipo, o que tá acontecendo? E aí o engraçado, o outro lado da moeda dessa história foi que a Gabriela chegou e assim que ela pisou o pé na Irlanda, ela já tava tipo assim, meu Deus, isso aqui é a melhor coisa da minha vida. Ela ficava no mercado e ela, meu Deus, o arroz é €1. E eu tipo, meu Deus, o arroz agora é rice, não é arroz, é rice. Tipo assim, a minha percepção da ideia de estar aqui, que era um sonho pra mim e não era o sonho da Gabi, foi completamente diferente. Mesmo sendo um sonho pra mim, eu tive um baque. E não sendo um sonho pra Gabi, aquilo foi uma das melhores coisas que ela viveu. Um dos melhores sentimentos que ela viveu. Chegar num lugar e perceber que ela ia pagar €1 no arroz e que a gente tinha zilhões de possibilidades aqui. E eu tive muito medo. Então quando eu comecei a chorar e ela percebeu, e ela começou a perguntar, o que foi? E eu falei pra ela, eu só quero ir pra casa, não tô me sentindo bem aqui. Tipo, não tô acostumada, eu tô achando a sensação horrível, tipo, eu não quero estar aqui, eu quero voltar pra casa. E aí eu voltei pra casa com ela, a gente comprou só o que a gente ia comer mesmo, um macarrão pronto, inclusive, e a gente comeu em casa e eu lembro dos meus familiares me ligando, né? Porque eu já falo pra eles, cheguei, e eles me ligando e eu não conseguia falar com eles, porque eu queria chorar, mas ao mesmo tempo eu não queria chorar pra eles, demonstrando o quanto eu já estava mal no primeiro dia, né? E aí eu falava pra Gabi, fala com eles, eu falava algumas palavras assim, tentei meio que demonstrar que eu não tava tão mal assim. E aí, num resumo, assim, a minha adaptação foi uma adaptação mais difícil que a da Gabi. Você ter que chegar num país, você acha que você só vai ter que se adaptar ao país em si, né? Tipo, a cultura, a língua e o clima, por exemplo. Não, você vai se acostumar muito mais do que isso. Como exemplo do mercado, você vai ter que se acostumar ao mercado, você vai se acostumar, por exemplo, aqui na Irlanda, a mão é inglesa, então quando você vai atravessar, em vez de você olhar, assim que você sai, em vez de você olhar para sua esquerda, que é o comum, você tem que olhar para sua direita. Uma coisa que você não sabia, eu sei, você não sabia disso. Começa a reparar, quando você tá no Brasil e você vai sair da calçada para atravessar, o seu primeiro olhar é sempre para a esquerda. O primeiro carro, a primeira faixa, o carro tá sempre vindo da esquerda. Então você olha primeiro para a esquerda e depois você olha para a direita para você poder atravessar. Aqui não. Aqui na Irlanda não é inglesa, então você sempre olha para a direita na hora que você vai atravessar. Sempre para a direita primeiro, porque o primeiro carro tá vindo daqui, e depois para a esquerda. Sabe quanto tempo demora para você decorar isso? Dias. Você passa dias olhando para a esquerda, esperando o carro não vem, e você atravessa e quase é atropelado. Olha que maravilha. Então, assim, são pequenas coisas que você acha que você não vai ter que se acostumar e que você tem que se acostumar. O que você pensa no Brasil? Eu vou ganhar em euro, eu vou falar inglês, eu vou conhecer pessoas novas, eu vou ter uma vida super da hora viajando outros países, eu vou morar sozinha, eu vou ter a minha independência, mas tem pequenas coisas no meio disso que você tem que se adaptar e que deixam a vida um pouquinho mais difícil. Não é impossível. Eu demorei pra me adaptar, como eu tô dizendo. Eu demorei mais ou menos uns 6 meses. Foi bem difícil. Eu também sou uma pessoa muito apegada à minha família. Então isso também pesou na adaptação. Eu sentia muita falta da minha família, eu sentia muita falta da minha mãe, muita falta dos meus irmãos, do meu pai, da minha madrasta, enfim, das minhas tias, de todo mundo, porque eu era muito próxima a eles. Então, por 6 meses eu chorava e ligava pra eles. Era só isso que eu fazia no meu dia. Eu ia trabalhar, estudava, trabalhava, aí eu dava uma choradinha, ligava pra minha família. Era isso, os meus 6 meses. Mas como eu tô dizendo, não é impossível, porque o ser humano ele é muito adaptável. Então, mesmo que a situação estava sendo difícil, eu sabia o que eu tinha passado pra chegar até aqui. E que aquele dinheiro que eu tinha gasto, ele não tinha sido um dinheiro que tinha vindo fácil. Eu tinha me esforçado muito para ter aquele dinheiro, para guardar aquele dinheiro. Eu sabia do valor do dinheiro para minha família também. E eu sabia o quanto era valioso aquela oportunidade que eu estava tendo. O quanto era valioso eu aprender o inglês e voltar pro Brasil, pelo menos com o inglês. Então, eu meio que me obriguei, tecnicamente, que não era uma obrigação ficar aqui. A minha família falava que eu poderia voltar quando eu quisesse. E é óbvio que eu não ficaria aqui caso isso tivesse me maltratando, me machucando, mas ao mesmo tempo eu tinha consciência de que eram 8 meses. O intercâmbio inicialmente eram 8 meses. Tinha passado-se 6. Pra quê, né? Pra que eu ia voltar antes, ou voltar com 1 mês, ou com 2 meses que seja, e não aproveitar os 8 meses, sendo que eu sabia que 8 meses era um período muito pequeno da minha vida, de toda a vida que eu tinha pra viver. Aí veio a fase 3 da Irlanda. Qual foi a fase 3? A fase que tudo se encaixou. Como eu tô dizendo pra vocês,
todo ser humano é adaptável e é muito provável que você vai se adaptar a situações que você acha que é impossível, ou que você acha que é muito difícil, ou que você acha que é um desafio. E no fim eu me adaptei. E aí teve um caminho que eu e a Gabi nós aprendemos nesse tempo, que era uma coisa que a gente não sabia, que facilitou um pouco a minha vida. Porque vamos lá, Grazi estava vivendo aqui como estudante, certo? Gabi veio pra cá como uma europeia, né? O passaporte europeu dela, ou seja, ela chegou aqui já trabalhando, ela trabalhava durante o dia inteiro, chegava em casa e ficava de boa. Eu, Grazi, era estudante, então eu tinha que acordar. Eu acordava mais ou menos umas 7 horas da manhã para chegar na minha escola umas 8h15 da manhã. Eu estudava até meio-dia. Meio-dia eu pegava o ônibus e ia pro meu trabalho. Eu demorava 1 hora para chegar no meu trabalho. Eu chegava 1 hora em ponto, que era o horário que eu entrava. Eu trabalhava da 1 até as 6 horas da tarde, que davam 5 horas por dia. Totalizando na semana 25 horas por dia, que era o máximo que eu poderia trabalhar como estudante, porque aqui na Irlanda é uma regra. Se você vem como estudante, você só pode trabalhar o período de part-time, que eles chamam, que seria um meio período, que seriam só 20 horas por semana. Diferente da Gabi, que podia trabalhar full-time, que é o período integral, que seriam 40 horas. Ou seja, a Gabi trabalhava o dobro que eu, só que ela não estudava. Eu estudava, depois ia pro meu trabalho e chegava na minha casa, eu saía às 6, chegava na minha casa só às 7. Ou seja, eu ficava das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite fora da minha casa, comendo marmita, lanchinhos que eu levava, enfim. E a Gabi tava vivendo uma vida completamente diferente da minha. Onde ela trabalhava, eles tinham comida lá, então ela tomava café no trabalho dela, ela almoçava no trabalho dela. Depois ela voltava pra casa e ela jantava junto comigo quando eu chegava. Então, assim, a rotina dela era completamente diferente da minha. E eu vou ser bem sincera, isso realmente influencia quando você está se adaptando aqui. É muito diferente uma pessoa que tem passaporte se adaptar à vida aqui e uma pessoa que tem que estudar e tem que trabalhar aqui. É completamente diferente. Você tem que se esforçar muito mais quando você é estudante. Porque você tem que ir pra escola, você tem que estudar. E o problema não é o fato de você estudar, porque eu tava aqui pra aprender inglês e como eu disse pra vocês, era o meu sonho, e o meu sonho era falar inglês, então pra mim o problema não era aprender o inglês, o problema era aprender o inglês, ainda ter que sair de lá e correndo pro meu trabalho, ainda trabalhar, ainda voltar, ainda fazer, ou seja, era uma coisa que eu não tava acostumada. Eu vou falar pra vocês, eu tô contando essa minha experiência, mas ela não é nem perto de experiência de pessoas que passam aqui, tá? Eu tive muita sorte porque eu tinha a Gabi e ela era um apoio emocional pra mim. Eu tive muita sorte porque a gente chegou e já ficou num apartamento muito legal. Era um apartamento bom, era um apartamento confortável. A gente dividiu a casa com um outro casal que a gente se deu super bem. E era um casal que estava alinhado com a gente, com as nossas prioridades e com o que a gente queria também. E eu não trabalhava de final de semana. O que aqui na Irlanda, normalmente, acontece que quando as pessoas estudam e elas precisam trabalhar só meio período, ela trabalha em 2 empregos. Porque é muito difícil manter a qualidade de vida aqui na Irlanda quando você só trabalha meio período. Então as pessoas naturalmente trabalham muito mais do que eu estava trabalhando na época. Eu conseguia sobreviver só com o meio período porque eu tinha decidido que eu não ia fazer mais nada além de estudar e trabalhar. Eu não estava pensando nas viagens, eu não estava pensando em comprar coisas. Eu só estava pensando em sobreviver esse período que eu estava aqui, porque eu estava muito mal. E eu sabia que se eu trabalhasse mais do que eu estava trabalhando, isso ia me fazer mal psicologicamente. Então, eu me opus a trabalhar, tive que lidar com as consequências, porque eu não tinha dinheiro para fazer nada além de pagar as minhas contas, né? E fazer uma coisinha ali ou outra, mais pequena, nada grandioso. Esse foi o preço que eu paguei. Mas eu vivi bem, eu não posso reclamar, porque por conta de todos esses pontos que eu falei pra vocês, foi um bom período, né? Eu não trabalhava de final de semana, então de final de semana eu tinha um tempo pra mim e a Gabi também não trabalhava. Então a gente tinha o nosso tempo, a gente podia fazer as nossas coisas, a gente podia descansar de fato da semana. Então foi um período que foi especificamente difícil a minha adaptação, mas não o que eu vivi. O que eu estava vivendo não foi difícil. E nós descobrimos que eu, por ter uma relação com a Gabi duradoura, que eles chamam aqui, que é como se fosse a nossa relação estável no Brasil, por eu já estar com a Gabi há 3 anos e meio na época, e sabendo que nós já morávamos juntas e a gente já tinha intenção de realmente ficar juntas e casar, a gente poderia aplicar para um visto chamado Stamp 4, que seria o visto para a família europeia. Ou seja, eu sendo família da Gabi, eu poderia ficar aqui na Irlanda e só trabalhar, e apenas trabalhar. Eu não precisaria mais estudar. E aí, quando a gente descobriu isso, foi tipo uma luz no fim do túnel, né? Inclusive, quando a Gabi veio falar comigo, eu tava ainda tão tentando me adaptar que eu falei pra ela, eu não sei se eu quero ficar.
Eu realmente não sei se eu quero ficar, então não sei se eu aplicaria. Mas a Gabi, sabendo que isso poderia mudar ou que talvez as coisas fossem ficar melhores, ela falou: faz o seguinte, eu vou aplicar pra você, eu vou fazer todo o processo pra você, porque inclusive ela tinha mais tempo do que eu pra fazer isso. Eu vou aplicar o processo pra você e aí a gente vê no que vai dar. E aí você decide depois se a gente conseguir ou não, vai ser uma resposta, né? Eu já tinha passagem pro Brasil de volta, porque quando você vem pra Irlanda, eles dizem que como uma dica pra você entrar aqui como turismo, né? Você entra como turista. Gente, rapidinho, só um parênteses aqui pra eu não me perder e pra vocês também conseguirem se situar. Tudo isso que eu tô falando sobre a Irlanda, de regras, de como vir, como entrar na imigração, nananana, eu tô falando por cima porque eu não tenho nenhuma informação atualizada. Então, se você quiser saber mais informações de como vir pra Irlanda, eu até posso te contar a minha história, mas você teria que ver como funciona pra entrar na Irlanda hoje em dia, porque quando eu entrei aqui, já faz 3 anos e meio. E aí as regras eram diferentes do que elas são hoje, um pouco diferentes só, na verdade. Os processos continuam meio que os mesmos, mas inclusive já estão mais atualizados. Tem coisas que você faz online que antigamente não fazia. Enfim, eu sugeria pra vocês tentar procurar uma mentoria, uma agência, ou até aqui no YouTube mesmo, tem vídeo de pessoas falando sobre esse processo da Irlanda com mais precisão, tá bom? Mas voltando à minha história, quando eu entrei aqui, era necessário apresentar uma passagem de saída da Irlanda, né? Porque você entra como turista, eu não era nada, eu só tinha uma intenção de estudar no país, e eles alegam que, então, se você só vai vir estudar, você tem que ter uma passagem de ir embora. Uma hora você vai ter que ir embora desse país, e eu tinha que apresentar a passagem. Então eu tinha a passagem do Brasil pra ir embora, o que também me ajudou na adaptação, porque eu pensava, tá bom, beleza, se eu não der certo aqui, ou se eu não gostar, eu só vou embora. A minha passagem já tá comprada, eu não preciso de dinheiro pra isso. Eu já tenho a passagem. Quando a Gabi foi fazer esse visto pra mim, era isso, eu tinha a passagem. Se não der certo, é isso, eu só simplesmente vou embora. No fim, a Gabi fez o visto. Deu certo, inclusive quando eu fui aprovada, eu estava já no Brasil. A Gabi ia pro Brasil depois de mim, porque eu fiquei bastante tempo no Brasil. Ela levou esse cartão pra mim e quando eu decidi, de fato, ficar na Irlanda, porque, olha que louco, quando eu cheguei no Brasil, e eu vi que a vida que eu tinha no Brasil não era mais igual. Vocês já ouviram aquela frase de alguma coisa do tipo, quando um lugar te marcou muito ou foi muito bom pra você, nunca mais volte pra ele, porque ele nunca mais será o mesmo? Foi basicamente isso. Eu não sei se é assim a frase, mas enfim, vocês entenderam, né? Quando eu voltei pro Brasil e aí eu tava tentando achar a vida que eu tinha deixado pra trás, ela não era mais a mesma. Não tinha mais as mesmas coisas que eu tinha. As coisas não eram mais iguais. As pessoas já estavam vivendo já sem mim lá. E ter essa percepção me fez perceber que eu só estava seguindo o meu caminho. É esse o caminho que eu tinha que seguir. Eu tinha que ter vindo pra Europa. E eu tinha que ter seguido esse sonho. E que eu tava bem aqui. A vida que eu tava tendo aqui não era ruim. E com essa possibilidade de visto, a vida poderia estar melhor, poderia ficar melhor. Enquanto eu estava lá, eu decidi voltar de fato pra Irlanda. Não precisaria mais comprar a passagem de volta, então eu comprei só a passagem de vinda. E voltei pra Irlanda com saudade da Irlanda. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso quando eu estava desesperada, pensando, meu Deus, eu não aguento esse país. Pois bem, eu senti saudade da minha vida mesmo, da vida que eu tava tendo com a Gabi aqui, da minha rotina, das coisas que eu já comia aqui, dos meus rituais, eu já tinha criado coisas aqui. No começo é difícil porque você não tem nada a se apegar aqui. E depois fica um pouco mais fácil. Mas aí vem a quarta fase. A quarta fase eu não vou me sentir em casa na Irlanda. Eu acredito que tem muitas pessoas que vêm pra cá e elas de fato se encontram. Tem pessoas que eu conheço aqui na Irlanda que moram aqui, brasileiros, né? Que moram aqui há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem gente que mora aqui há muito tempo. É uma coisa que ainda não aconteceu comigo. Pode ser que ainda aconteça, por isso que eu tô falando que ainda não aconteceu, porque eu acredito que as coisas podem mudar, assim como mudou pra mim quando eu cheguei aqui, achei que eu nunca ia me adaptar e eu me adaptei. Eu acho que esse pensamento ele pode vir a mudar, mas agora, nesse momento que a Graziella da quarta fase pode falar quando eu vou pro Brasil, meu pai mudou de casa, a minha mãe mudou de casa, meu irmão não mora mais com eles também, cada um tem a sua casa, então eu não me sinto particularmente em casa quando eu vou pro Brasil, porque agora eu sinto que aquela casa é a casa deles, não é mais a minha casa. A minha casa, agora que eu construí, é aqui. Só que aqui, na Irlanda, em si, eu não me sinto em casa, porque o país não contém memórias afetivas minhas, por exemplo, de quando eu era criança.
de quando eu era adolescente. Às vezes, olha que engraçado, eu nunca falei isso em voz alta, a primeira vez que eu vou falar isso em voz alta, porque sempre passa na minha cabeça. Às vezes, quando eu fecho o olho, eu lembro de ruas que eu passava no Brasil, lá em São Paulo, onde eu morava. Ruas que eu passava e eu lembro da sensação que era passar nessa rua. O que eu ouvia quando eu passava nessa rua. Como essa rua era de energia, as pessoas que passavam por ela. Como o sol batia nessa rua. Olha que bizarro. Era uma coisa que eu não tenho aqui. E isso pra mim faz uma grande diferença. Como eu disse, as pessoas são diferentes. Tem pessoas que não faz diferença nenhuma qual o lugar que ela cresceu, que ela viveu, a infância dela, a adolescência dela. Aqui, pra ela, é a nova vida dela. E pode ser que eu ainda seja apegada porque eu só tenho 3 anos e meio aqui na Irlanda. Pode ser que quando eu faça, se eu ficar aqui 6 anos, não sei, não sabemos do futuro. Mas se eu ficar aqui 6 anos, 10 anos, pode ser que eu fale pra vocês, nada a ver. Mas no momento eu tenho essa sensação de eu não me sinto em casa. Eu não me sinto em casa no Brasil, eu não me sinto em casa aqui. Mas eu acredito que eu também não conheci todos os lugares do mundo. Então pode ser que em algum lugar do mundo eu me sinta em casa. Pode ser que algum lugar do mundo me traga essa sensação que eu tô procurando. Eu digo muito isso daqui da Irlanda também, porque uma das coisas que ainda me pegam aqui, eu já me adaptei a muitas coisas. Isso, de fato, isso é certo. Me adaptei a muitas coisas. Hoje eu tenho um apartamento muito confortável, novamente, falando sobre que, claro, as oportunidades que você tem te ajudam, te facilitam, né? Então eu tenho um bom apartamento, eu moro numa boa localização, eu tive bons empregos, então assim, num geral, eu vivo muito bem aqui na Irlanda. Mas tem uma coisa que me pega muito, que é o clima. Eu sou uma pessoa naturalmente Grazi, eu não gosto de frio. Eu nunca gostei, mesmo em São Paulo, mesmo quando fazia temperaturas baixas em São Paulo, eu não gostava. Eu sempre fui uma pessoa do calor, do sol. E isso me faz muita falta aqui na Irlanda, porque apesar das estações aqui serem bem definidas, né, que é uma coisa muito interessante aqui na Europa, que a gente tem menos no Brasil por causa do clima do Brasil, né, do clima tropical do Brasil, você até encontra, mas aqui é muito definido e você consegue enxergar muito bem as estações. Quando é verão, não aqui na Irlanda, né, no caso, mas eu já fui no verão, por exemplo, na Itália, é muito quente. É quente, quente mesmo, tipo, muito quente. E aí, quando é primavera, todas as árvores estão verdinhas, floridas, toda a cidade é florida, porque eles têm muitos arbustos, né? Às vezes tem um parque no meio da cidade, tem zilhões de flores, tá tudo colorido na cidade. Quando é outono, de fato você vê todas as folhas laranjas na rua, em montes, assim como você vê em filmes, em montes, assim, você vê vários, onde tem árvores assim, um monte de folha. E no inverno, tudo seco, e muito frio, então assim, aqui é uma coisa que pra mim pega muito na Irlanda, porque como eu disse pra vocês, na Itália você tem um sol muito forte, mas aqui na Irlanda você não tem um verão muito forte. Se eu fosse falar pra você que você quer vir pra cá, o que eu falaria como dica, como conselho? Eu acho que pesquisar sobre o país é muito importante, falar sobre quais são as possibilidades dentro do país, né? Tudo isso é muito burocrático, né? Quais são os vistos, o que você tem que fazer. Mas tente conversar com pessoas que de fato moram no país. E ver se você se identifica com o que ela fala. Porque toda vez que a Gabi vai falar pra alguém sobre a Irlanda, ela fala sobre os muitos pontos positivos. E, gente, eu posso listar milhares de pontos positivos de morar aqui na Europa. Milhares. Realmente se torna, se você começa a romantizar, se torna um sonho europeu. E tá tudo bem, gente. Tipo assim, eu acho que a gente tem que romantizar as coisas que a gente vive. Sim, a gente não pode... Pra mim, por exemplo, uma pessoa que eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil, estar aqui na Irlanda e viajar pra França, pra Espanha, pra Portugal, pra Inglaterra, isso na minha vida é espetacular, é extraordinário. Eu não tinha isso antes e agora que eu tô tendo, eu vejo o quão legal é você poder ter a liberdade geográfica e dinheiro, né, pra você poder ir pros lugares e conhecer novos lugares. Isso é muito legal. E eu acho que a gente tem que sim pensar em todos esses fatores, porque tem muitos fatores positivos de morar aqui, tem muitas coisas que a gente pode levar de lição, de aprendizado, de tipo, você também entender quem é a pessoa que você é, porque quando você tá longe da sua família, quando você tá sozinho principalmente, você também se encontra, então também é um encontro com você mesmo, né? É um encontro com uma nova cultura, mas também é uma pergunta de tipo, quem é você no mundo?
né? Principalmente quando você tem essa separação do que você acreditava que era o seu mundo, né? Que é o Brasil, que é a nossa cultura, que é a nossa comida, que é a nossa família, nossos amigos, enfim. Mas também tem muitas partes que são negativas. E essas partes negativas, dependendo da pessoa que vão ser diferentes. Por exemplo, pra mim é o clima, pra mim é ficar longe da minha família. Tem pessoas que pra isso não vai ser tão grandioso. Por isso que eu falo, talvez seja legal você ver a vida do imigrante de diferentes perspectivas. Não ficar preso a, por exemplo, só uma pessoa que fala sobre esse país. Ou só uma pessoa que passou por esse país durante, sei lá, um mês ou 2 semanas. Não. Tem como você conversar com pessoas que estão há mais tempo, né? Ou pessoas que tiveram outras experiências, né? Experiências que você gostaria de saber como que seria caso você passasse por essa experiência. E falando em experiência, gente, cada experiência é única, né? Porque somos seres humanos únicos. Então a experiência que é pra mim e como ela me afeta e como ela me atinge vai ser diferente pra você e como ela te afeta. Porque você tem outro background, você tem outra educação, você tem outros princípios, você tem às vezes outras bagagens que não são iguais às minhas. Então tudo isso que eu tô falando pra vocês é a minha história de como foi pra mim e qual é a sensação que eu tive. Mas pode ser que você chegue aqui e tenha outra sensação completamente diferente. Fala, nossa, Grazi, tudo que você falou nem é tão frio assim. Eu vou falar, cara, que demais pra você! Que legal! Significa que você pode morar aqui por muitos anos, que você não vai se importar com isso. Mas, infelizmente, é uma coisa que pra mim pesa bastante. E acho que é isso, acho que eu já falei tudo. Acho que eu já falei tudo que eu queria falar. A história não é tão longa assim. Como eu disse, eu não passei por muitos perrengues, então eu não tenho muitos perrengues. Mas eu tenho muitas boas histórias daqui da Irlanda. Muitas boas histórias. Tenho muitas histórias agora também, que são bagagens lindas que eu colecionei viajando, que são histórias que realmente valem todo o esforço e todo o dinheiro que você põe, na minha perspectiva, na minha visão. Viajar pra mim é um dinheiro que você tá, na verdade, investindo, né? Você tá investindo esse dinheiro em alguma coisa que vai te trazer muita bagagem, muito conhecimento e muita inteligência também cultural de você entender como funciona um mundo fora da sua própria bolha do que você vive. Então eu acabo tendo muitas histórias boas pra contar, muitas bagagens sobre isso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha abordado tudo numa maneira geral, assim, mas se vocês quiserem que eu fale de uma coisa específica aqui, que eu faça um vídeo sobre isso. Ah, Grazi, conta como é especificamente as contas, eu falo. Não tem problema, tá? Se vocês quiserem que eu fale de uma coisa específica que eu comentei aqui, mas eu não aprofundei, comentem que eu faço um vídeo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!